E aí pessoal, beleza? Este é o canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo, ali está o famigerado mestre do terror, sempre presente, sempre constante nas aparições desse canal. E hoje a gente vai voltar a falar de uma revista que eu tenho colecionado. Tenho até alguns planos futuros para vídeos sobre essa coleção, mas preciso completar a coleção antes de fazer esses vídeos, que é a DC 2000. Vamos descer aqui já, vamos mostrar a nossa grande protagonista do vídeo de hoje. E eu tenho lido, é claro, as edições aos poucos, tenho acompanhado, eu sou meio impaciente, eu conheço alguns leitores, colecionadores, inclusive aqui do YouTube, que costumam não ler uma coleção até que ela esteja fechada. Eles não gostam dos buracos, entendeu? Tipo, tem a 1, tem a 2, tem a 3, aí não tem a 4, mas tem a 5 e a 6, e eles não leem até ter a 4, até fechar, o que eu acho até bastante lógico, mas eu sou impaciente, eu acabo lendo, gosto de ler. E a gente vai falar da DC 2000 número 3. A DC 2000 ainda era uma novidade, né? Estávamos apenas na número 3, é uma edição de março de 1990. A revista se anunciava com muito orgulho, né? A revista uma década à frente. Que coisa de louco. Na época, realmente, o ano 2000 tinha toda uma mística, né? Pensa nisso. Tinha todo... Eu cresci ouvindo inúmeras lendas sobre o ano 2000 quando eu era moleque. E essa edição traz em especial a estreia do Homem-Animal. E a estreia do Homem-Animal do Grant Morrison, que a gente sabe fez um trabalho fantástico com esse personagem. Inclusive, de certa maneira, tirando ele do ostracismo, da insignificância, e o trazendo ao estrelato com histórias muito boas. Acabei não comentando sobre o desenho. O desenho aqui é do Chas Stroke, que não é um desenho ruim, não. Tem até um traço, de certa maneira, bastante realista. E nós encontramos um homem-animal aqui que já nem estava mais atuando como super-herói, basicamente, mas que decide, após os eventos da crise nas infinitas terras, inclusive, que ele decide voltar, né, a agir como super-herói, até porque mais nada na vida dele parece que está dando muito certo. Ele chega a fazer uma aparição num programa de TV para tentar ficar mais conhecido e acaba sendo chamado para investigar um caso nos laboratórios Delta. E a história termina com ele vendo essa cena aqui assustadora de um monte de macacos fundidos. Eu não tenho de memória agora se eu tenho o número 4 da DC 2000, sou bem sincero, não tenho de memória, não me recordo, mas se eu tiver, provavelmente vou ler para dar continuidade no arco. Eu sei que eu tenho edições na sequência que tem ainda ligação com essa história, que dão continuidade para essa história, inclusive com a aparição de aquele personagem que eu acho estranho, Fera Buana, uma coisa assim, o nome do cara. De qualquer maneira, aqui a gente tem, né, uma introdução, vamos dizer assim, deste homem-animal do Grant Morrison, e a gente já consegue perceber a genialidade com que as histórias serão contadas. E quando eu li essa edição, na verdade, quando eu começo a ler as edições da DC 2000, elas sempre têm um certo sabor muito grande de viagem no tempo, porque esse slogan, a revista uma década à frente, a época em que eu vi a revista surgir, as edições que eu tive quando menino, como eu falei, para mim foi a melhor publicação da Abril no que se refere a material da DC, melhor que qualquer outra publicação que a Abril fez, minha opinião pessoal.
E cada vez que eu leio uma edição dessas é mesmo como voltar aquele tempo e o sentimento que eu tive quando peguei as poucas edições que chegaram até mim quando moleque e li, e elas pareciam realmente muito diferentes de tudo que eu havia encontrado até então. E eu não cheguei naquela época a ter nenhuma das edições DC 2000 com a lombadinha canoa. Eu vim até essas só agora, muitos anos depois. Então na minha cabeça também a coleção inteira era em lombadinha quadrada, que é uma coisa que eu sempre valorizei muito. Tem uma história da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha nos primeiros números principalmente era uma presença muito constante, né? Com argumento e desenhos do grande Pérez, do grande George Pérez. Eu não gosto muito dessas histórias da Mulher Maravilha, sou bem sincero em dizer, não curto muito, mas tenho que admitir que o Pérez é sempre muito competente, tanto na arte dele, que é uma das minhas prediletas, quanto na maneira como ele desenvolveu esses roteiros, e a história acaba não sendo ruim, embora trate de uma premissa e de uma personagem que nunca me atraiu. Acaba sendo ainda assim uma leitura recompensadora. Depois há uma matéria sobre a Patrulha do Destino, né, a nova Patrulha do Destino, nova na época, que é um grupo bastante interessante, que eu acabei não lendo. Já não faz mais muito sentido, tá mais do que datado isso, né? Patrulha do Destino, como conhecíamos, já nem existe mais, nem a nova, não desta maneira. Tudo muda, infelizmente. E aí é mais uma história do Checkmate. O Checkmate é uma grande novidade. É curioso para mim ler material do Checkmate, porque eu sei como o Checkmate terminou. Eu sei o que veio acontecer com ele no futuro, que na época dessa publicação ainda estava muito distante. É muito curioso ver como ele começou, ver como suas aspirações, suas funções, seus personagens principais seguiam por caminhos totalmente diferentes que não lhe davam nenhum indício de que terminaria como terminou. É bem curioso. O argumento desse é do Paul Kupperberg e os desenhos do Steve Irving são bons desenhos. A história é boa. O Checkmate é história de espionagem, né? A verdade é essa. É a história de espionagem com uniforme de super-herói, com aparições de super-herói, com infiltrações de super-herói, com pegadas de super-herói. Basicamente isso. É como se o James Bond tivesse cansado de usar terno, vestisse um uniforme colante e começasse a usar seu super treinamento combatendo ameaças terroristas de todo tipo. Mas essas histórias conseguem ser boas, conseguem ser interessantes, e o Checkmate, pelo menos nos seus primórdios, eu não gosto muito do que ele se tornou no fim, mas pelo menos nos seus primórdios realmente tinha uma premissa muito interessante, essa coisa do operativo de campo, que era o cavalo, e que tinha vários deles com esses uniformes assim, e essa história particularmente temos um outro, o protagonismo é dividido entre vários personagens que são cavalos do grupo Checkmate. É meio curioso falar isso, né? Cavalos, mas é isso mesmo. Eu gosto muito desse material primordial, vamos dizer assim, do material inicial do Checkmate. E ler ele dessa maneira acaba, é claro, trazendo à tona uma certa sensação retroativa. Porque, como eu falei, eu sei como terminou, né? Quem lê, quem acompanha, a maioria das pessoas que acompanham o canal provavelmente sabe até mais do que eu, porque eu nunca fui muito linear no meu avanço quanto aos quadrinhos. Mas eu sei como terminou e não me agrada, e é curioso ver a dimensão de diferença que tem entre o que o grupo era quando surgiu, o que a organização era e o que ela veio a ser. DC 2000 número 3 foi uma leitura gostosa. Eu acho que se tiver texto do Grant Morrison, dificilmente a revista não vai acabar ganhando essa alcunha de boa leitura, porque o cara é muito fera. E
as outras histórias, Checkmate, Mulher Maravilha, por incrível que pareça, até a Mulher Maravilha, acabam também sendo agradáveis. É uma edição que acaba me lembrando, me refrescando a memória, por assim dizer, do porquê eu sempre achei DC 2000 a melhor publicação DC que a editora Abril publicou em todos os tempos. E se você gostou desse vídeo, likezinho aí pra mim, para o meu querido mestre do terror. Fui.